Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais uma disciplina. Boa noite, quem está aqui ao vivo. Para você que está assistindo essa gravação, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Eu peguei o pessoal meio de surpresa aí já no primeiro dia, mas vamos fazer a nossa aula inaugural. É bom que a gente já vai falando algumas coisas importantes aqui que já vai ajudando vocês. A aula de hoje está relacionada com a percussão corporal, que tem tudo a ver com a primeira atividade que já está no ar. Ok? Então, agradeço desde já aos colegas que estão aqui ao vivo, né? Mesmo que estão em cima da hora, prontamente, né, estão aí conosco nesse momento. Então, vamos lá. A percussão corporal é o primeiro tema que nós vamos trabalhar, mas antes disso eu queria, né, só deixar claro para vocês que a nossa disciplina é bem tranquila, embora a professora Indy que produziu o conteúdo do guia, e fez as aulas gravadas, e eu faço as aulas ao vivo e ministro a disciplina. Então, o que acontece? Quando a Indy fez a gravação, uma das atividades era no formato de utilização do pandeiro, tá? Mas hoje a gente foi ao longo, né, dos módulos, eu fui modificando as atividades, então não é necessário compra de instrumento, nenhum instrumento percussivo. A gente vai ter algumas atividades práticas, claro, inclusive lá no ciclo 3 a gente vai ter uma atividade, na prova prática, mas são materiais simples, tá? Que ao longo das aulas a gente vai falando mais calmamente sobre essas atividades. Mas só para deixar claro, embora a Indy fala muito especificamente do pandeiro, nós não precisamos comprar nenhum instrumento de percussão especificamente, principalmente o pandeiro, que não é um instrumento tão barato. Então, fiquem tranquilos que, claro, quem quiser adquirir, quiser tentar praticar um pouco, mas nós vamos ficar bem dentro aí da percussão corporal. Vai ter uma atividade que vai ser um baião, então o pandeiro não entra como um dos instrumentos, são instrumentos mais simples. E a prova prática, ela também vai utilizar objetos aí do cotidiano, então vocês não vão ter necessidade e não vai gerar nenhum custo aí para vocês, só para deixar bem claro, tá? Quando iniciou a disciplina, as atividades sim precisaria desse pandeiro, mas eu fui modificando aí. Principalmente no período, né, da pandemia, que o pessoal, né, não tinha condição, às vezes, de pegar emprestado, então a gente foi fazendo algumas mudanças das atividades, tá bem? Falar da percussão corporal é uma questão, assim, muito legal, né, porque a percussão corporal, ela está envolvida com qualquer tipo de música, a gente pode inserir isso dentro de um rock, a gente pode inserir isso dentro de uma cantiga infantil, a gente vai ver algumas dicas aqui. E de bem antigamente, também alguns compositores, sejam eles da linha erudita ou, né, da linha mais MPB, a percussão corporal ela tem sido cada vez mais inserida em atividades, vídeos, né, vídeos no YouTube e tudo mais, né. Então eu vou começar com uma coisa bem simples. O meu nome é Vânia. Aí o certo seria, se a gente estivesse ao vivo, né, que outra pessoa falasse. Aí eu pergunto: "O seu nome é?" E aí alguém faria, né, uma outra atividade, usando perna, mão, barriga, estalo, né, ou o que quisesse. Alguém quer se prontificar a fazer? Quer habilitar a câmera? Não? Bom, então só para vocês entenderem aí, tá, que é uma atividade muito simples. Então repetindo, o meu nome é Vânia, aí todo mundo repetiria o meu nome e o exercício. O seu nome é, vamos supor que a gente tem um Lucas na turma, ele faz Lucas, aí todo mundo repetiria, Lucas. E essa questão da percussão corporal, você pode fazer outras variações, né, com meio de transporte, nome de fruta, nome de animais, eh eh, ou cores, né, o que você achar necessário aí, tá. Então eu vou fazer uma variação, por exemplo, de meio de transporte. Bicicleta, pode ser palma na coxa ou na barriga, tá. Bicicleta, que é o ritmo da semicolcheia. Bicicleta, carro, trem. Ou bicicleta, carro, trem. Então eu usei a semicolcheia, a colcheia, carro, trem, como semínima, tá. Então, é uma dica simples aí. Que variação eu posso fazer? Fruta, animal, nome de figura musical, cores, e aí vai depender muito do objetivo da aula, né. Tem uma versão que é falada e tem a língua em vários países, eu já vi várias versões dela, que é uma parlenda, que se fala assim:
Choco, chocolá, choco, chocote, chocolá, chocote, chocolate. Choco, chocolá, choco, chocote, chocolá, chocote, chocolate. Então, o show, eu fiz aqui, poderia ser na perna, né? Pode ser palma. O lá já é palma, né? Teria que ser uma outra coisa. E o T é o estalo. Tá? Então, a gente pode desenvolver isso com parlenda. Por exemplo, eu jogo isso em grupo, e cada grupo ali de 4, 5 pessoas, independente da faixa etária, teriam que criar algo para fazer no choco, na sílaba choco, uma outra parte do corpo seria o lá, e uma outra parte seria a sílaba T. Então, ficaria a palavra chocolate, tá? Para trabalho aí também, que é bem interessante. Quem disse que percussão corporal e música erudita não combina, está muito enganado. Eu vou postar aqui para o pessoal que está ao vivo o link para eles já irem assistindo, tá? Por questão de direitos. Aqui é a marcha turca do Mozart, tá, gente? Mas é só um exemplo, vocês poderiam trabalhar isso. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Para quem quiser clicar e já assistir o vídeo na íntegra aí, ó. Pode ficar à vontade. Esse trabalho com a percussão corporal e a música erudita, eu vou cortar o áudio por causa de direitos autorais, né? Que senão ele vai bloquear o vídeo da gravação da aula. Mas qual que é a ideia aqui? É você trabalhar, olha que legal, eles dispuseram os estudantes em forma circular, né, uma roda de dentro, uma roda de fora, para trabalhar ritmos muito simples, né, e uma certa interatividade na marcha turca do Mozart. Então, dependendo da parte A, da parte B, da parte C, foi sendo modificado, claro, os gestos, né, mas é bem simples, super fácil de decorar, e é só uma sugestão, porque se eu posso fazer isso na marcha turca do Mozart, eu posso também utilizar essa mesma linha, essa mesma ideia, para qualquer outra música erudita que eu queira, e dá um efeito muito legal, tá? Para você que está assistindo a gravação, claro que eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem. Eu posso trabalhar isso num outro exemplo? Sim, eu posso trabalhar isso, essa mesma ideia, né, da percussão corporal, também com uma música, por exemplo, folclórica, e a gente já partiria para as crianças menores, né? Eu vou dar o exemplo do samba lelê, por exemplo. Samba, 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 ba. Samba, 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 samba. Depende da versão, não tem essa introdução. Se for galinha pintadinha ou outra introdução, aí vai depender. Vocês vão adaptar de acordo com o áudio que vocês ou o estilo que vocês escolherem, tá? Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava de umas boas palmadas. No refrão, pode fazer, por exemplo, tá, gente? Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. Perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. No Meet não dá para ouvir muito bem a percussão corporal, precisaria de um microfone mais específico, mas é só para vocês entenderem que coisas muito simples podem ser utilizadas, né? Samba, 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 lelê, tá com samba, samba, olá, samba, 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 lelê. E aí vai. No caso aqui, a gente fez perna, perna, barriga, barriga, peito, peito, palma. Samba, perna, perna, samba, barriga, barriga. Vai ser rápido de acordo com a versão que vocês escolherem. Se for uma versão rápida, igual a galinha pintadinha, vai fazer rápido. Se for uma versão mais devagar, mais tranquila, vocês vão bater mais tranquilo. O que eu quero dizer com isso? A gente pode fazer adaptações. Eu posso pegar uma parlenda, eu posso pegar uma música erudita, como a gente está vendo aqui no vídeo, eu posso pegar uma música simples, folclórica ou brasileira, e eu posso transformar, por exemplo, um ritmo de baião na percussão corporal. Eu posso usar um rock, igual o exemplo que a gente está vendo aqui do Queen, né, que é bem conhecido. Aí eu posso usar, por exemplo, P de palma, E de estalo. Tan, 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 tararam, tam. Tan, 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 tararam, tam. Tan, 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 tararam, tam, tam, tam. Aí no final, na terceira linha, depois eu coloquei colcheias, né, que poderia ser um ou duas palmas alternando nas pernas.
Então aqui o ideal é cada um fazer uma linha. Então, por exemplo, a primeira linha faria um grupo. Tam, 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 tararam, pam. Pam, 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 pararam, pam. A linha 2. E a última linha que tem mais pausas, né, que seria só no último tempo e primeiro tempo, cabeça do tempo. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, fica um efeito super legal. Aqui vocês podem trabalhar, no caso da percussão corporal, vocês podem pedir a sugestão dos próprios participantes, do seu grupo, da sua aula, não sei, e vocês podem fazer também variações e dinâmicas interessantes. E dá para trabalhar figuras distintas, né? A gente trabalhou com a pausa, com uma colcheia e 2 semicolcheias, se vocês observarem. A música é muito conhecida, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com jovem, pode utilizar, por exemplo, estou dando um exemplo de cada coisa simples para que vocês possam ter mais ou menos uma noção da riqueza, né, da diversidade que a percussão corporal e esse trabalho pode ser desenvolvido. Eu posso pegar desde coisas muito simples, como eu estou mostrando aqui, até umas mais complexas, como a utilização do grupo Barbatuques. Se eu pegar o mesmo samba-lelê muito simples que eu fiz aqui, usando só coxa, barriga, peito, estalo, é muito mais aprofundado. O Barbatuques faz um trabalho muito específico com a percussão corporal e o desenvolvimento, inclusive eles dão cursos, né, para educadores musicais, para professores, e aí já é uma outra linha um pouco mais complexa que não daria para trabalhar com criança, por exemplo, muito pequena. Né, dependendo da faixa etária, a gente precisaria fazer adequações, mas é muito rico o trabalho deles. Né? Da erudita nós já falamos. Essa música corporal ela se encontra também em muitas culturas preservadas e cultivadas em âmbito familiar, transmitida de pai para filho. Então, por exemplo, se eu for falar do sapateado, né, ele surgiu lá na Irlanda no século V. Ele era típico do uso de sapato de madeira para aquecer os pés, e surgiu aí o sapateado ocasionado pela batida, né, pela utilização rítmica desses pés. E o sapateado atual, por sua vez, não é somente dança, mas é uma música, pelo fato de acompanhar músicos, criar possibilidades sonoras, e não é fácil fazer isso, porque você está trabalhando o ritmo com os pés. No Brasil, a música corporal está presente nas diversas danças folclóricas, como, por exemplo, né, os grupos de catira, maculelê, a região sudeste, centro-oeste, né, a gente fala assim que o brasileiro já trabalha muita coisa só intuitivamente, né, questão folclórica mesmo, né, as atividades são passadas de uma forma muito simples através das brincadeiras, através de jogos. Então, aqui no Brasil, a gente já está acostumado a fazer muita coisa corporal, embutida, né, nas danças, nas atividades folclóricas, né, no caso lá do Maranhão. E tem uma música chamada Catira do Passarinho, que é bem interessante, tem várias versões também, para que a gente possa fazer com a questão da batida de pés e mãos. Então fala, olha a palma, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse do 7 seria a batida do pé, que eu não vou fazer aqui, que eu acho que não vai dar para ouvir muito bem. Mas é só para vocês saberem que tem o ideal, né, que a gente for fazer da catira mesmo, num trabalho folclórico, de repente, ou uma região específica do Brasil, seria isso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou poderia ser um grupo bate a palma do 1, 2, 3, as meninas e os meninos na parte 2, aí vocês podem adaptar, tá? Chama Catira do Passarinho. Deixa eu só voltar aqui de novo. Pode ser do João, João de Barro. Pode ser do João, João de Barro. Olha a palma. Olha o pé. Eu não vou continuar,
Mas é só para vocês terem uma ideia, né, da riqueza, né, rítmica mesmo, né, então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pode trabalhar palma, pé, pode adaptar isso para uma percussão corporal, pode adaptar para grupos instrumentais, desculpa. Então, enquanto um grupo faz no corpo, se a turma for muito grande, o outro grupo pode fazer no instrumento de percussão. Então, dá aí uma gama de possibilidades também, com o trabalho folclórico, não só de uma cantiga simples, como eu falei do samba-lelê, mas aqui também da catira, né, que a gente pode estar aprofundando cada vez mais aí com os aprendentes. Então, dentre os trabalhos de percussão corporal presente na atualidade, estão o grupo de percussão Stomp. Eu acho que o Stomp todo mundo já deve ter visto falar, né? Eles fazem trabalhos com vassoura, com cabo de vassoura, com materiais não convencionais, né? E também a percussão corporal incluído. É um grupo muito rico, não é brasileiro. Inclusive no Brasil tem alguns trabalhos, vou postar aí para você já pus no chat. Tem alguns trabalhos que são realizados aqui no Brasil que foram inspirados, inclusive, tá? Para quem não sabe, nesse grupo que é o Stomp. Eles fazem com utilização de cabo de vassoura, de galão, latas, né, de tambores, galão de água, e a parte rítmica é muito rica. É claro que toda a estrutura de palco, né, tem que ter um microfone especial para captar. Bola de basquete, tem um vídeo deles maravilhoso que eles usam a marcação rítmica e não é fácil, e a resposta, tipo pergunta-resposta mesmo, com bola de basquete, né. Nesse vídeo que eu coloquei aí é a vassoura, mas eles utilizam também a bola de basquete. Vale a pena, é um grupo, assim, excepcional. É um dos exemplos que a gente tem da atualidade mesmo, né. Aí a gente tem alguns grupos, né, lá na Inglaterra, tem o Steven desenvolvendo a produção musical, não somente a percussão convencional, mas ritmos a partir de objetos ou recursos não convencionais, também como vassouras, caixa de fósforo, tampa de lixo, bola de basquete, saco plástico, percussão corporal. No Brasil, a parte dos grupos que trabalham, né, com esse tipo de percussão, a gente tem também, a companhia de repentistas, eles têm produção e aspecto de dança misturado com teatro, com música, né, e a pesquisa também relativa à diversidade cultural. Aí seria acho que esse eu não coloquei aqui na tela do link não, mas eu vou postar para vocês, tá? São músicas com elementos corporais, devido às influências artísticas buscadas, né. Ah, não, sim, do canal aberto, né, que chama. É esse aqui, ó. Tem vários vídeos também, referente, tá, ao trabalho que é desenvolvido. E como eu falei, aí já é uma mistura, tá, de artística, não tá só relacionado com música não. Esse aqui, ó, vou colocar para vocês que estão ao vivo. É esse aqui. O canal aberto também faz um trabalho nesse aspecto também, com a percussão corporal, grupo de repentistas, que é bem interessante. Tem um aspecto teatral, que dá uma riqueza maior para os eventos, né, e eles usam também objetos, mas muito a percussão corporal também. Devido à percussão corporal ter pouca referência sobre o seu formato, seu desenvolvimento, fala assim: "Ah, a gente tem muita referência de onde começou, de onde surgiu", não, não muitos, mas alguns autores serviram de inspiração para a produção musical. Por exemplo, o Bob McFerrin também é muito conhecido, né, ele faz um trabalho fantástico com a participação do público, inclusive eh, um trecho da cantiga do Bach, um trecho da Ave Maria, quem já teve a oportunidade, acredito, né, claro, de conhecer um pouquinho do trabalho dele, vou colocar aqui também. É muito rico, e tem um aspecto, assim, é muito interessante, porque ele é um músico muito renomado e respeitado. E ver isso, né, a plateia participando dessa percussão junto com ele, ao vivo deve ser realmente fantástico, né. A gente vê em vídeo já emociona, mas ao vivo deve ser muito legal ter esse tipo de participação. Ele fez com trechos de música clássica, ele fez com um trecho da música Ave Maria, de Gounod, se eu não me engano, ele fez também, e tem outros exemplos fantásticos também, com relação à participação da plateia. Ele começa fazendo, né, tipo um solo, e tem alguns momentos que a própria plateia também, participa dessa questão aí,
da prática percussiva corporal. Às vezes um pouco também de vocalize e dá um efeito, assim, muito interessante, muito fantástico o trabalho também, né. A gente está colocando nomes de referência, né, com relação e ver que essa questão da percussão corporal, ela não é uma brincadeira, né, ela tem músicos respeitados. Um deles é o Hermeto, né, o Hermeto Pascoal, que até há pouco tempo ainda tinha essa participação fantástica em shows, Naná Vasconcelos, Estênio Mendes, e a gente tem muitos outros também para citar como referência, a gente colocou os principais aí. Na atualidade, a gente pode dizer assim, principalmente para quem mexe com criança, talvez, tem um trabalho muito específico, é o grupo Barbatux, né, com criação de músicas, shows, gravações, referências, material, workshop, materiais pedagógicos e também com o ensino de percussão corporal para músicos e educadores musicais. E essa concepção sobre a percussão corporal, né, uma proposta para o ensino de música, vem a partir do momento em que crianças interagiam e aprendiam brincando com eles, e eles resolveram fazer, inclusive, um material bem específico para as crianças, que é separado do outro material que eles fazem para um público mais adolescente e adulto. Foi através desse grupo e das pesquisas do Barbatux que eu me inspirei essa atividade um de vocês que está no ar, tá, então não deixem de ler o texto de apoio, que ele ajuda e faz bastante referência, mas nada como ver um vídeo na internet ou ter até mesmo a oportunidade, é claro, de fazer um curso ao vivo com eles, para que vocês possam conhecer um pouco mais da percussão. Esse reconhecimento do aprendizado e da criação em música virou padrão matriz estabelecido no PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais. Então, são atividades de produção, explicitando, né, por meio da voz, do corpo, de material sonoro, de instrumento disponível. Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical, os motivos, a forma, os estilos, gêneros, sonoridade, dinâmica e textura. Em atividades de apreciação, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros disponíveis, de notações ou até mesmo representações diversas. Isso está no PCN, viu, gente? Então, né, se está no PCN, a gente pode dizer que sem dúvida, é fundamental, e eles perceberam tanto que colocaram isso nesse documento, a percussão corporal também está incluída, nas atividades práticas de música e de artes. E tem um exemplo de percussão corporal no ensino de música, que se chama Três Atividades para Educação Básica, tá, caso vocês queiram, é um texto de referência. E ele mostra um pouquinho, né, da importância, né, foi um trabalho realizado de percussão corporal com os alunos, fala exatamente do grupo Barbatux, que a gente acabou de comentar, e o que eu acho muito legal desse documento, nós vamos falar um pouco mais detalhado talvez na próxima aula, que é referente à atividade do ciclo 2, que são as propostas de notação musical. Então, por se tratar de um grupo de crianças e adolescentes que não tem uma aula específica de música, né, tem uma aula de arte, ela faz um trabalho legal que são vários tipos de notação, de gráfico, de registro mesmo, dessa percussão corporal, né, que pode ser através do desenho, por exemplo, a palma representa a mão, o desenho do peito, do tórax, representa a parte aqui da batida no peito, o pé representa a batida de pé. Então, eu acho muito interessante, nós vamos trabalhar um pouco isso no ciclo 2, referenciando as diferentes formas de escrita, né, de legenda musical, não só da grade tradicional, que seria escrita aí num programa musical como Musiscore, como Finale, a gente tem outras formas de registro também que podem ser ativadas através dessas atividades de percussão corporal. É um tema bem rico, espero que vocês gostem bastante, né, das atividades, e não gera custo algum com relação à compra de materiais ou questões a respeito. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença. Quem está aqui ao vivo quer fazer alguma pergunta, algum comentário, tem alguma dúvida? Gabriel? Quer fazer alguma pergunta? Ou escrever no chat? Não? Bom, então, desde já agradeço a presença, tudo certo, né? Muito obrigada. Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima aula, que será na terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, muito bem-vindos à disciplina. Eu não sou percussionista, viu, gente? Então, é por isso que eu tive até que filmar um amigo meu percussionista tocando, para me ajudar nesse conteúdo dessa disciplina, mas vão ter algumas dicas aí legais, tá bom? Muito obrigada desde já e até a próxima.
Vou pausar a gravação.